E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora que você esteja vendo esta nossa questão, esta nossa análise, importante é que você absorva, né? Aprenda. Vamos lá. Eu tenho em minhas mãos uma questão tradicionalíssima, né? Na Universidade Estadual do Ceará. Vamos nessa? Sobre o quê? Sobre o conceito de história, né? Sobre o conceito de história. Isso seria introdução ao estudo de história, para ser mais preciso. Então vamos lá. Muito bem. Por muito tempo, os historiadores acreditavam que deveriam e poderiam reproduzir os fatos tal como haviam ocorrido. Dentre as características do conhecimento histórico que assim produziam, podemos assinalar corretamente o quê? Então, letra A. Ao privilegiarem a realidade dos fatos, os historiadores esperavam produzir um conhecimento científico que analisasse os processos e seus significados. Olha, pessoal, essa ideia de achar que... É claro que o historiador ele tenta se aproximar muito da verdade, né? Como é que é? Então, o historiador, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar fatos, né? Ele vai buscar fatos, então ele vai buscar os chamados fatos históricos. Eu quero pesquisar a eleição do Brasil em 1800, sei lá, 1891, a primeira eleição da República Brasileira. Pronto. Aí o cara vai pegar um fato histórico para analisar. Quando ele escolhe um fato histórico, qual o outro passo? Vai buscar fontes. Essas fontes podem ser o quê? Essas fontes podem ser documentos escritos, né? Como jornais, documentos oficiais, revistas. Essas fontes podem ser imagens, né? Pinturas ou fotografias, se já existissem, tá? Essas fontes podem ser depoimentos. Caramba, até depoimentos podem ser considerados fontes históricas, né? Então as fontes são variáveis. Nós temos várias fontes. Muito bem. E aí, então, quando o historiador vai buscar essas fontes, hoje a primeira coisa que a gente faria como historiador crítico seria: será que elas estão dizendo a verdade? Né? Será que dizem a verdade essas fontes? Principalmente quando são fontes escritas. Será que dizem o quê? Será que dizem a verdade? Também que podem estar mentindo. Claro, caramba. Imagine que seja uma reportagem escrita por alguém que apoiava o governo, ou alguém que era contra o governo. Ele escreveu aquela reportagem do ponto de vista dele. Então é muito difícil que isso ocorra, né? Que alguém consiga escrever uma história tal como havia ocorrido. Mas tentaram fazer isso. Certo? Quem? Os chamados historiadores positivistas, por exemplo, os historiadores do século XIX tentaram fazer isso. Né? Então, eles não tinham essa visão crítica. Isso aqui seria uma visão crítica. Né? Uma visão crítica. E quando você tem essa visão crítica, você constata o quê? Você constata que é impossível, ao ter essa visão crítica, então você constata, né, que é impossível você conseguir uma história total, que é impossível, né, certo? Uma história total e verdadeira. Uma história total e verdadeira. Tá? É impossível. Você vai ser sempre tendencioso, ou está sendo conduzido a ser tendencioso. Vamos lá? Então, dentre as características do conhecimento histórico, assim que produziam, podemos assinalar: ao privilegiarem a realidade dos fatos, os historiadores esperavam produzir um conhecimento científico que analisasse os processos e seus significados. Ao privilegiarem a realidade dos fatos, e aí, Valdomiro? Bom, os historiadores que acreditavam na história tal como havia ocorrido, eles não privilegiavam os fatos, eles tentavam abarcar o mundo, né? Vamos dizer assim, tentar pegar de tudo e de todos. Era uma história linear, cronológica de nomes, fatos e datas que pretendia uma verdade absoluta e expressão da neutralidade do historiador. Como história, naquela época, estava se transformando em ciência, então o historiador ele queria ser considerado um cientista, certo? Ele queria ser considerado, claro, se história é uma ciência, ele queria ser considerado um cientista. Então ele procurou preservar isso, para se conseguir uma história total. Isso. Isso é ridículo. Hoje em dia é. Hoje em dia a gente consideraria isso ridículo. Por quê? Porque de lá para cá o pensamento mudou muito. Os historiadores mudaram muito sua linha de pensamento. Compreende? Letra C.
Como se percebeu ser impossível chegar à verdadeira face do que realmente aconteceu, todo o conhecimento histórico ficou marcado pelo relativismo total. Então, esse relativismo total também está exagerado aqui. Você pode ter um relativismo histórico, mas nem tudo que o historiador constatou, nem tudo que ele comprovou necessariamente é relativo. Tem coisas que realmente foram daquele jeito. Foram comprovados por vários pesquisadores, por várias fontes, de que o fato realmente aconteceu daquele jeito. Então, isso aqui está exagerado. Tá entendendo? Você dizer que toda história é relativa, toda verdade é relativa, é exagero. É exagero, é exagero. Letra D. Os fatos privilegiados seriam aqueles poucos que eram amplamente documentados, como as festas populares e a cultura das pessoas comuns. Gente, essa é a parte menos documentada. Geralmente, qual é a parte documentada? É a parte política e econômica, tá? E não as festas populares. Hoje em dia, é que nós temos uma história do cotidiano, uma história da vida privada, que privilegia isso aqui. Mas não aqueles que pretendiam a história total, como ela realmente ocorreu. Letra E. Nessa corrente de interpretação histórica é aceita todo tipo de vestígios deixados pelos homens ao longo do tempo. Então, é aceito ou é? Bom, pessoal, nem sempre se aceita tudo, né? Até porque, imagina o seguinte, imagina que eu pego um livro e digo que a República foi proclamada em 1789, quando na verdade foi 1889. Então, pode ter um erro histórico. E às vezes um documento, ele apresenta erros, datas erradas, né? E aí erros pequenos necessariamente faz com que o historiador descarte uma determinada fonte. Então, nem todos os vestígios são levados em consideração. Beleza? Então, aqueles que pretendiam contar uma história total é a história linear. Contar fato por fato, a data por data, década por década, século por século. Caramba, Altenberg, então isso é difícil, muito difícil, muito difícil. E hoje a gente constata que é impossível. Né? O historiador, hoje em dia, ele tem noção de que ele é como um médico especialista. Ele só pode conhecer muita coisa de um fato pequeno. Tá? Querer conhecer toda a história da humanidade é quase impossível. É quase impossível. Tá? Beleza? Tchau, senhores. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.